E aí, vamos para a última aula, finalmente, com relação a aborto. Então, a gente vai falar agora do aborto sentimental, também chamado piedoso, que ocorre em decorrência de gravidez resultado de estupro. Então, nós temos aqui, né, alguns requisitos para esse aborto. Primeiro, que a gravidez tem que resultar de estupro. Segundo, o prévio consentimento da gestante ou sendo ela incapaz do seu representante legal. Ou seja, no tipo anterior, né, no aborto necessário, não havia necessidade do consentimento da gestante, porque o médico atua em estado de necessidade. Aqui não, ele só pode atuar se tiver o consentimento da gestante ou se ela é incapaz aí do seu representante legal. Lembrando que, como está na observação, é desnecessária autorização judicial, processo judicial ou sentença condenatória contra o autor do crime de estupro para a prática do aborto sentimental. Basta a prova idônea do atentado sexual e, obviamente, o procedimento deve ser realizado de acordo com a Portaria 1145 de 2005 do Ministério da Saúde, ou seja, deve ser feito o procedimento de justificação e autorização, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, vejam, então é necessário o consentimento da gestante ou quem a represente, se ela é menor, né, de 14 anos, no caso, e incapaz. A grande questão é que nós temos aqui um procedimento, né, que é realizado, que foi colocado, né, pela portaria do Ministério da Saúde, em que, vamos imaginar, não há necessidade de autorização judicial, de processo judicial, com relação ao estupro. Por quê? Porque nós sabemos que tudo no Brasil é demasiado demorado. Os processos penais são extremamente demorados. Então, a criança iria nascer e o processo não iria ser, né, resolvido, não iria ser encerrado. Então, diante disso, se admite a realização do aborto, o resultado do estupro, né, quando a gravidez resulta do estupro, porém, o procedimento que a gestante tem que, né, digamos, se inserir, talvez seja até pior do que um processo judicial. Vamos seguir aqui o que diz a portaria. Então, artigo 1º. O procedimento de justificação e autorização da interrupção da gravidez, nos casos previstos em lei, é condição necessária para a adoção de qualquer medida de interrupção da gravidez no âmbito do Sistema Único de Saúde, excetuados os casos que envolvem risco de morte à mulher, né? Então, se resulta a gravidez de um estupro, então ela tem que passar por esse procedimento que a gente está mencionando. No artigo 2º vem dizendo: o procedimento de justificação e autorização da interrupção da gravidez, nos casos previstos em lei, compõe-se de 4 fases que deverão ser reduzidas a termo, arquivadas em separado dos prontuários médicos e garantida a confidencialidade desses prontuários. Agora vamos imaginar a gestante, né, que teve a gravidez e restante de estupro, ela já passou pela delegacia, já foi constrangida, seja na delegacia, seja realizando o exame de corpo de delito para comprovar o estupro, aí ela se dirige ao SUS para poder abortar. E aí esse procedimento é tomado aí de acordo com a portaria do Ministério da Saúde. Vamos lá, como é que se desenvolvem essas 4 fases? A primeira fase é constituída pelo relato circunstanciado do evento criminoso realizado pela própria mulher perante 2 profissionais de saúde. Ou seja, ela já foi constrangida na delegacia para contar tudo o que aconteceu ali durante o estupro. Aí ela chega lá no SUS e vai ter que contar de novo perante 2 profissionais da saúde, médico, enfermeira, psicólogo, assistente social. Parágrafo único. O termo de relato circunstanciado deverá ser assinado pela mulher ou por seu representante legal, bem como por 2 profissionais de saúde e conterá local, dia e hora aproximada do fato, tipo e forma de violência, descrição dos agentes da conduta, se possível, e identificação de testemunhas, se houver. Ou seja, a mulher já sofreu a violência extrema do estupro. Ela chega na delegacia, ela sofre uma violência novamente, porque sempre fica a dúvida se realmente a mulher ela contribuiu ou não para a conduta do agente, passa pela violência do exame de corpo de delito, aí chega lá, tem que passar por tudo isso novamente, relembrar tudo que aconteceu, tudo que foi feito,
com ela naquele momento. Então, ela é submetida a mais uma forma de violência. A segunda fase dá-se-á com a intervenção do médico, que emitirá o parecer técnico após detalhada anamnese. A anamnese é um exame físico geral, exame ginecológico, avaliação do laudo ultrassonográfico e dos demais exames complementares que porventura houver. É feito todo o exame, né, sobre a pessoa da gestante. Paralelamente, a mulher receberá atenção e avaliação especializada por parte da equipe multiprofissional, que anotará suas avaliações em documentos específicos. Toda a equipe de saúde profissional subscreverá o termo de aprovação de procedimento de interrupção de gravidez nos casos previstos em lei, não podendo haver desconformidade entre as opiniões e a conclusão do parecer técnico. Ou seja, todo mundo tem que estar de acordo que realmente aquela gravidez foi resultante de estupro. Artigo 5º. A terceira fase verifica-se com a assinatura da mulher ou do seu representante legal o termo de responsabilidade, o qual conterá advertência expressa sobre a previsão dos crimes de falsidade ideológica e aborto, caso não tenha sido vítima de violência sexual. Né? Então, ela assina um termo assumindo aí que ela está tendo conhecimento que se ela falar alguma mentira, que tudo aquilo ali que ela está contando for mentira, ela pode ser responsabilizada por esses dois crimes. A quarta fase encerra-se com o termo de consentimento livre e esclarecido, que obedecerá aos seguintes requisitos. Gente, esse termo de consentimento livre e esclarecido a gente faz geralmente quando a gente vai fazer pesquisa com seres humanos. Tipo, vou fazer uma entrevista, uma enquete, aí eu levo o termo de consentimento para que as pessoas venham a assinar. Então, imagina uma mulher num momento desse, né, pleiteando aí realmente o aborto, ela vai ter que assinar todos esses termos aí, inclusive dessa quarta fase. O esclarecimento da mulher deve ser realizado em linguagem acessível, especialmente sobre os desconfortos e riscos possíveis à sua saúde, os procedimentos que serão adotados quando a realização da intervenção médica, a forma de acompanhamento e assistência, assim como os profissionais responsáveis, e a garantia do sigilo que assegure sua privacidade quanto aos dados confidenciais envolvidos, exceto quanto aos documentos subscritos por ela, em caso de requisição judicial. 2. Deverá ser assinado ou identificado por impressão datiloscópica pela mulher ou por seu representante legal, né? Então, se ela sabe assinar, ela assina. Se não, ela coloca lá a impressão digital e alguém assina a seu rogo. Ou seja, assina o nome dela, coloca o nome dela do lado. Deverá conter declaração expressa sobre a decisão voluntária e consciente de interromper a gravidez. Né? Então, tudo isso deve constar desse termo aí de consentimento livre e esclarecido. E por último, né, então, imagine a situação da mulher que foi estuprada, já passou pelo procedimento da delegacia, ainda vai para o SUS e passa por todo esse procedimento aí baseado em 4 fases para poder abortar. Enquanto isso, a criança vai se desenvolvendo no seu ventre, ela vai convivendo com aquele ser que muitas vezes é indesejável, tendo em vista que faz sempre ela lembrar, né, do crime de estupro pelo qual ela foi vítima, tão complicado. Bom, com relação a essa observação, grande parte da doutrina se inclina no sentido de que não há possibilidade do aborto resultante de estupro ser praticado por outra pessoa que não seja um médico. Né? Então, para a grande maioria, nesse caso de aborto sentimental, somente o médico poderia fazer. Em sentido contrário, nós temos Rogério Greco, que coloca o seguinte: vamos supor que a gestante, né, que está grávida de estupro, ela está lá no meio da floresta amazônica, que não tem médico, não tem ninguém, só tem uma parteira. Então, será que essa parteira ela não poderia realizar esse aborto? Então, o Greco diz que sim, que é possível, mas é uma opinião dele, né, que até é meio divergente com a opinião religiosa dele às vezes, mas para a maioria doutrinária não é possível. E César Roberto Bittencourt coloca que a enfermeira não responderá em virtude da excludente de culpabilidade e inexigibilidade de conduta diversa, né? Porque hoje em dia é moda, tudo que não couber, como falta de tipicidade, ausência de ilicitude, jogue como
essa excludente de culpabilidade, que é a inexigibilidade de conduta diversa. Então, daí a gente vai perguntar, certo, será que a enfermeira tinha outra forma de agir? Será que eu podia exigir dela outra conduta? Né? Então, eu não concordo bem com o Bittencourt, porque, no caso, a enfermeira ela pode muito bem encaminhar a moça ao Sistema Único de Saúde, ela vai passar por todo esse procedimento, mas a gente não pode dizer que era a única forma de atuar da enfermeira com a finalidade de excluir a culpabilidade dela. Então, eu não concordo com essa opinião de Bittencourt. Bom, posteriormente aqui nós temos outras espécies de aborto, né, para a gente tentar finalizar. Então, aborto eugenésico ou eugênico. Gente, acontece o aborto eugenésico e eugênico que não é permitido por nossa legislação, com relação à doutrina, acho que até Bittencourt coloca esse conceito, quando se possa presumir que o produto da concepção nascerá com graves taras físicas ou psíquicas, né? Então, aquela questão mais ligada à questão genética, né? Que vamos supor, filho de psicopata, psicopatinha, seria mais ou menos isso, né? Então, o aborto eugenésico ele não é permitido pela nossa legislação. Então, no caso da criança possuir alguma síndrome, como síndrome de Down, enfim, outras síndromes que podem ser constatadas durante a gravidez, não é possível haver aí o aborto nessas hipóteses. Tá? O único que a gente tem com a possibilidade de aborto é a questão do feto anencéfalo, né, que causou muita polêmica quando o Supremo foi instado a se manifestar através da ADI, né, de um ADI, no ano de 2012, né? Então, até eu vou passar para vocês um vídeo, né, da Igreja Católica falando contra a questão do aborto em virtude da anencefalia. Mas, enfim, então, o que aconteceu foi que a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Saúde, né, eles entraram, né, foi com a liminar inicialmente, para reconhecer o direito constitucional das gestantes que decidam realizar operações terapêuticas de parto de fetos anencéfalos, condicionando a interrupção a prévio laudo médico. Né? Então, se a mulher ela constatar durante a gravidez que o produto da concepção é anencéfalo, então quem é o anencéfalo? É aquele feto que ele não possui a caixa craniana. Então, ele vai provavelmente perecer no próprio útero materno, ou então ele vai perecer logo após o nascimento. Mas nós temos exceções, como, por exemplo, no caso da menina Vitória de Jesus. Depois vocês procurem no YouTube, que era o vídeo que eu ia passar para vocês. E Vitória sobreviveu ainda por 1 ano e meio depois do nascimento. Foi 1 ano, 2 anos e meio, não me recordo bem, mas ela ainda sobreviveu por muito tempo, mas é uma exceção. A maioria dos fetos anencéfalos, eles nascem e posteriormente eles morrem. Por quê? Porque ali eles dependem exclusivamente da mãe. Então, a partir do momento eles se alimentam exclusivamente da mãe, eles não têm atividade cerebral. Então, na medida que eles nascem, então, como não tem atividade cerebral, então eles acabam morrendo, né? Então, todos os órgãos nós sabemos que funcionam por causa do cérebro. Então, se eles não têm a atividade cerebral, então eles acabam perecendo logo após o nascimento. Então, o STF, né, ele acolheu inicialmente a liminar, né? Primeiramente ele, né, acolheu e depois ele cassou em parte a liminar concedida, voltando a proibir a interrupção da gestação. E a doutrina, inclusive, Luiz Flávio Gomes tem um vídeo muito bom com relação a isso que eu também ia passar para vocês. Luiz Flávio Gomes, ele coloca, ele se baseia na lei de transplantes, porque a lei de transplantes, que é a 943497, ela coloca que a pessoa ela só tem, digamos, existência enquanto há atividade cerebral e que a morte da pessoa ocorre com a paralisação das funções cerebrais e a partir daí é que pode haver os transplantes. Então, quando foi no dia 12 de fevereiro de 2012, né, o STF julgou a DPF 54 como procedente, possibilitando o abortamento no caso do feto anencefálico, previamente diagnosticado por profissional habilitado, sem haver a necessidade de apresentação de autorização judicial ou qualquer outra forma de permissão do Estado. Né? Então, houve aí, foi julgado procedente aí essa DPF 54. Então, de acordo com o julgamento, a anencefalia consistiria na má formação do tubo neural, a caracterizar-se pela ausência parcial do encéfalo e do crânio, resultante de defeito no fechamento do tubo neural durante o desenvolvimento embrionário.
Foi explanado que para o diagnóstico dessa anomalia seria necessária a ausência dos hemisférios cerebrais, do cerebelo e de um tronco cerebral rudimentar ou a inexistência parcial ou total do crânio. Esses termos aludiu-se que o anencéfalo, assim como o morto cerebral, não deteria atividade cortical, de modo que se mostraria deficiente de forma grave no plano neurológico, dado que lhe faltariam não somente os fenômenos da vida psíquica, mas também a sensibilidade, a mobilidade, a integração de quase todas as funções corpóreas. Portanto, o feto anencefálico não desfrutaria de nenhuma função superior do sistema nervoso central, responsável pela consciência, cognição, vida relacional, comunicação, afetividade e emotividade, né? Então é como se o feto anencefálico fosse tipo um natimorto, mais ou menos assim. Então, portanto, no caso do feto anencefálico, apesar dessa possibilidade não estar na lei, é totalmente permitido pelo Supremo, né? Então, a partir do julgamento da DPF 54 lá em 2012, foi possibilitar às mães que não queiram levar a sua gestação até o final, elas podem abortar se for diagnosticado o seu feto com anencefálico. Claro que a mãe ela não é obrigada, ela pode muito bem deixar a criança nascer, né? Afinal de contas, existem erros médicos, inclusive já houve casos, por exemplo, de uma ex-aluna minha, que a filha, na época, né, no caso, quando ela estava grávida, foi diagnosticada com anencefalia, né, o produto da concepção, só que a criança nasceu e hoje já deve ter mais ou menos uns 20 anos de idade. Né? Então, erros médicos acontecem. Então, se a mãe quiser deixar, né, a criança se desenvolver e nascer, e depois, se ela, né, enfim, ela não é obrigada a fazer o aborto em virtude do feto anencefálico. Por último, o aborto social, né, que é para impedir que se agrave a situação de penúria ou miséria da gestante, também não é permitido pelo nosso ordenamento. Inclusive, o Supremo negou uma vez, há algum tempo, mais ou menos uns 3 anos, em que uma gestante foi pedir permissão para abortar, não conseguiu e acabou indo para a Colômbia, né, com a ajuda de algumas ONGs colombianas, porque ela não tinha mais condições de sustentar ela já tinha 2 filhos, ela não tinha mais condições de sustentar mais um. Então, ela foi ao Supremo pedir, o Supremo negou. E só que a questão aqui, o aborto honoris causa, ou seja, aborto em decorrência da gravidez extramatrimonial, também não é possível, né? Então, digamos que não pode ocorrer esse tipo de aborto também. Então, só são permitidos pelo nosso ordenamento, legalmente, o aborto necessário, que é em caso de risco de morte para a gestante, que não haja outra alternativa, e o aborto piedoso ou sentimental, em que a gravidez decorre de estupro, e, através do Supremo, o aborto de feto anencefálico. Bom, para finalizar aborto, nós temos aqui algumas observações, né? Então, aquele que se manifesta a favor da legalização do aborto não responde por crime nenhum, nem mesmo pelo delito de incitação ao crime. Por quê? No crime de incitação ao crime, é tipo você conclamar pessoas a praticarem um crime. Aqui a pessoa apenas está manifestando a sua opinião de que ela é a favor do aborto. Então, não está acontecendo nem incitação ao crime, nem apologia ao crime, nada disso. Tendo-se em vista que está protegido pelo direito de expressão constitucionalmente garantido. Então, não é crime se a pessoa é a favor, né, afirma que é a favor do aborto. Anunciar processo, substância ou objeto abortivo é contravenção penal, como já vimos, punido com pena de multa, lá no artigo 20 da LCP. No entanto, se a pessoa que anuncia também vende a substância ou objeto que será utilizado por pessoa determinada com vistas ao abortamento, aí se torna, né, partícipe dos crimes dos artigos 125 e 126. Nesse caso, a contravenção não ficará absolvida pelos crimes de aborto. Né? Então, quem vende, né, uma substância abortiva para que terceiro, digamos assim, venha realizar o aborto, por exemplo, aí se torna partícipe dele. E pode tornar partícipe também da gestante que vai lá comprar o medicamento, né? Por exemplo, partícipe do crime de autoaborto. Mas cuidado que quem está anunciando, né, a substância abortiva e depois vai vender, então a contravenção não fica absolvida pelo crime de aborto. Bom, para finalizar, a pena, né? Então, autoaborto, aborto consentido, detenção de 1 a 3 anos, aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante, reclusão de 3 a 10 anos,
e o consentimento, né, provocado por terceiro com consentimento, 1 a 4 anos, ação penal pública incondicionada, né? Então, bom, aí estão algumas informações a respeito do delito de aborto. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar por e-mail, podem enviar para mim perguntas por e-mail, que eu vou responder logo quando seja possível. Espero que tenha ficado claro, né? Ou seja, não é da mesma forma que uma aula presencial em que a gente pode dialogar, pode tirar dúvidas diretamente, mas é o que temos por enquanto, né? Então, desejando que esse momento terrível passe logo e a gente possa voltar logo, né, para a nossa faculdade, né? Ou seja, para a gente poder ter aula presencialmente. Então, um beijo, boa noite e fiquem com Deus.